Mas vamos lá. Então, ó, a gente começou... Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. A gente começou... Opa, esse aqui já acabou. A gente começou, então, falando das teorias atomistas, né? A primeira foi proposta por Leucipo e Demócrito, que o átomo seria uma partícula indivisível e que tudo era formado por um componente primário, que eles chamaram de átomo, né? E aí eu falei com vocês que ela foi abandonada por não ser uma teoria experimental. E aí, 100 anos depois, né? Aristóteles, em 300 anos antes de Cristo, eu já comentei com vocês essa teoria aqui, que seria a teoria dos 4 elementos: fogo, água, ar e terra. Ou seja, tudo, segundo ele, tudo que tinha na natureza era regido e constituído por esses 4 elementos, e aí seria a combinação entre esses 4 elementos que formaria tudo que existe na natureza, os átomos, as partículas, as moléculas, enfim. E aí o que é úmido tem característica de ser formado de ar e água, o que é frio tem característica de ser formado de água e terra, o que é seco é formado por fogo e terra, o que é quente formado por ar e fogo, né? Essas combinações. Só que hoje a gente pega aquela tabela periódica daquele tamanho, aquele monte de elementos. Vocês acham que esses 4 elementos aqui daria para construir tudo que a gente tem, gente? Não. Não, fica difícil, né? Então, Aristóteles veio, tá errada essa teoria dele. Hoje a gente descarta essa teoria, a gente sabe que não é, mas na época foi, né, suficiente para poder explicar algum comportamento da matéria ali, por isso que ele ganhou essa teoria. O Aristóteles, ele é bem famoso, ele propôs muitas coisas, ele foi bem estudioso, né? E aí o Aristóteles deu ideia para quem? Para os alquimistas, que eu já comentei com vocês, que foram os primeiros a explicar algumas teorias, né? E eles buscavam o quê? O elixir da longa vida e a pedra filosofal. Ou seja, eles queriam ser imortais e ricos, né? Não queria morrer e queria transformar tudo em ouro de qualquer jeito. E aí, gente, olha só. Aqui a gente está falando de 300 anos antes de Cristo. E simplesmente parou essas teorias, e a gente volta em 1808 depois de Cristo. Olha o salto que a gente dá aqui. Qual é, pensando historicamente, um dos motivos de ter ficado esse longo período aqui foi o quê, gente? Não sei, professor. Por quê? Pensando na história, a gente teve algum longo período que a gente ficou sem evolução na ciência, sem poder estudar as coisas. Ficou chamado de idade de quê, gente? Idade Média. Idade Média, Idade das Trevas, né? Não Ah, é exatamente esse período, mas uma grande parte desse período aqui que ficou dessa janela sem nada ser explicado aqui está relacionado a isso, que a gente perdeu muito. Eu não acredito que não tenha produzido muito conhecimento. Acho que a gente perdeu muito conhecimento, né? Queimava os outros, queimava material, queimava bibliotecas, enfim, acho que a gente perdeu muito conhecimento. E aí, gente, em 1808, o Dalton, ele retorna lá na teoria atomista, ou seja, ele retorna lá na Grécia Antiga, na tentativa de explicar a atmosfera, os gases. Só que agora ele tinha uma ferramenta muito legal, muito importante, que foi provada experimentalmente, que seria o quê? As leis ponderais. As leis ponderais foram provadas por experimentos. Ele acendeu a luz seguinte: já que a teoria foi abandonada por não ser empírica, né, por não ser provada experimentalmente, vamos tentar provar isso aqui então, já que a teoria dos 4 elementos ela não me é satisfatória, vamos tentar provar essa teoria aqui então? E aí, gente, nessa tentativa de provar isso aqui, ele fez alguns experimentos e ele chegou em algumas conclusões. Primeira conclusão é que a matéria é constituída de pequenas partículas, que ele chamou de átomos. Então, ele volta a usar esse conceito. O conjunto de átomos com a mesma massa e o mesmo tamanho tem a mesma. Se eu tenho a mesma massa, tem o mesmo tamanho no mesmo átomo, ele tem
a mesma propriedade e vai constituir o mesmo elemento químico. Se os elementos são diferentes, obrigatoriamente eles têm massas, tamanhos e propriedades diferentes. Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Então, só recapitulando, se tem a mesma massa, mesmo tamanho, tem a mesma propriedade, significa que é o mesmo elemento químico. Se tem massa diferente, tamanho diferente, propriedade diferente, ele é um elemento diferente. E a combinação dos átomos, numa proporção de números inteiros, origina uma substância. Essa substância hoje a gente dá o nome de molécula. Por exemplo, qual é a molécula de água, gente? H2O? H2O. O que significa H2O? É duas moléculas de hidrogênio e oxigênio, professor. Eu sempre fico negociando. Então, H2O. O 2, ele tá logo depois do H. Então, são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio formando uma molécula de água. Tá vendo que eu tô combinando átomos e números inteiros? Eu não tô colocando aqui meio átomo de oxigênio para um átomo de água, por exemplo. Sim. Tranquilo isso aqui? Tranquilo. E o que foi a sacada principal dele aqui? Numa reação química, os átomos eles são rearranjados, formando uma nova substância. E aí a gente volta na lei de Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, quando uma reação química acontece, não vai surgir um átomo do além, e eu nem vou perder um átomo, vou fazer uma reação, vou pôr um átomo debaixo do braço, vamos embora com ele, não. Os átomos que eu tinha nos reagentes, eles vão ser reaproveitados e vão formar uma nova substância. Então, é como se eu pegasse um Lego que está montado, né? Vamos pensar em cores diferentes, tamanhos diferentes, como se cada pecinha de Lego ali fosse um átomo. Ele está montado. Eu não tenho a opção de desmontar aquele Lego todo e montar de um outro jeito? Uhum. Basicamente, uma reação química é isso. Eu tenho peças montadas, elas vão se desfazer e vão formar um novo arranjo, e esse novo arranjo tem novas características porque são moléculas novas, tá? E aí, gente, o modelo de John Dalton ficou conhecido. O que são esses? O que está desenhado aqui? Que é as bolinhas de... A gente conhece como sinuca, né? Isso. Mas a gente tem um nome mais chique para sinuca. Você sabe qual que é um nome mais chique para sinuca? Não. Chama bola de bilhar. Um nome mais chique para sinuca é bilhar. Qual é a característica dessas bolinhas, gente? Descreve uma bola de sinuca para mim. Ela tem um número. Redonda, pesada. Redonda. Ela é oca ou ela é maciça? Maciça. Ela é maciça. Qual é o formato dela? Redonda. Redonda, ela é esférica, né? Ela forma uma esfera, não é? Uhum. Então, tem característica, então, o átomo de Dalton tem característica dele ser maciço. Todo mundo sabe o que é maciço? Não é oca. Maciço é uma coisa que é totalmente preenchido. Por exemplo, se eu pegar uma bolinha de ping-pong, ela é oca por dentro, não é? Uhum. Se eu abrir ali, só tem ar. A bola de sinuca, não. Ela é toda preenchida por matéria ali. Então, ela é maciça. Ela é esférica. E aí, ela é o quê? Indivisível. Se ela é a menor partícula possível, ela é indivisível. E, teoricamente, se eu não consigo dividir, eu também não consigo o quê? Destruir. Então, maciço, esférico, indivisível e indestrutível. Foi assim que o Dalton descreveu um átomo no modelo que ficou conhecido como bola de bilhar. Tranquilo aqui? Cada modelo atômico vai levar um nome. E aí, então, a gente tem que guardar quais são as características desses modelos atômicos. Vocês vão vendo que a gente vai derrubando características por característica aqui. Então, maciço, esférico, indivisível e indestrutível. E numa reação química, ocorre simplesmente o quê? O rearranjo desses átomos. Tá?
E aí, gente, os átomos simples, os átomos que até então eram conhecidos, por que que ele voltou com essa teoria? Porque ele sabia que existia alguma coisa que é. Porque eles foram descobrindo os átomos. E aí, como que deveriam ser as características desses átomos? Aí tá vendo que ele representou de formas diferentes? Então, ó, o hidrogênio era uma bola maior com uma pintinha no meio, o carbono era uma bola totalmente preenchida, o alumínio era uma bola maior com 4 pintinhas aqui. Por que ele representou todas de maneira diferente, gente? Pra diferenciar. Átomos diferentes têm características o quê? Diferentes, eles têm massas diferentes e tamanhos diferentes, não é? Aham. Só que ao invés de ficar fazendo bolinha pequena, bolinha maior, bolinha um pouco maior, ele foi representando eles de maneiras diferentes, tá? E aí, por exemplo, a água, ele sabia que ela era formada por hidrogênio e oxigênio. Só que ele ainda não sabia qual era a proporção. Então, ó, poderia ser um hidrogênio e um oxigênio, 2 hidrogênios e um oxigênio, que é o que a gente sabe que é hoje, ou um hidrogênio e 2 oxigênios. Então, assim, tá vendo o que ele representou as moléculas? Aham. A amônia, ele sabia que era formada por nitrogênio e hidrogênio. Ele representou as possibilidades. Estava errado nas 3 possibilidades dele, que a amônia é NH3, são 3 hidrogênios para 1 de nitrogênio. Mas, de qualquer maneira, gente, isso aqui já foi um avanço muito grande, tá? E aí, aqui sempre obedecendo a lei das proporções múltiplas, né? Obedecendo a lei de Proust, e que foi que ele propôs essas moléculas aqui, tá bom? Alguma dúvida até então, gente? Não. Não? Qual a característica? Qual é o nome do modelo atômico de Dalton, então? Bola de bilhar. Bola de bilhar, qual é a característica dele? Maciço, indestrutível, indivisível e Qual é a forma esférico. dele? Esférico, perfeito. Tá? E aí, então, gente, com o modelo de John Dalton, surge o conceito de fórmula química. Basicamente, o que é fórmula química? Todo mundo sabe que é água é H2O. H2O seria a fórmula da água. Ao invés da gente... Vocês viram que a gente estava escrevendo as equações químicas lá atrás? A gente estava escrevendo e ficava uma coisa muito grande. Então, nitrogênio mais hidrogênio formando amônia. Não ficava muito grande aquilo ali? Aham. Quando a gente começa a simplificar pelas fórmulas químicas, a gente tem equações menorzinhas, porque a gente consegue balancear, a gente consegue ver quais átomos estão envolvidos, quais átomos quebram e formam novas ligações, tá? A partir desse conceito aqui, então, de fórmula química, que nada mais é do que mostrar a molécula, ao invés de eu escrever o nome da molécula, eu vou escrever a representação da molécula, tá? Ele deu o nome disso aqui, que ele chamou de agregados atômicos, mas hoje é o que a gente chama de molécula, tá? Só recordando aqui, quando a gente tem, então, uma reação química, a gente tem reagente formando produto, não é? Sim. Aí, olha só. A gente tem aqui uma reação química, carbono mais oxigênio formando monóxido de carbono. Para vocês, está ok essa equação aqui? Está faltando alguma coisa? Está sobrando alguma coisa? Faltou o 2, não? Não, a molécula é essa aqui, monóxido de carbono. Porque, ó, a gente tem tanto dióxido de carbono, que é o que a gente, quando a gente respira, né? A gente solta o ar, é o que a gente libera, que é o que é liberado na combustão do carro. Mas vocês já ouviram falar, por exemplo, que a gente não pode ficar dentro de uma garagem fechada com o carro ligado. No inverno, costuma ter notícias de pessoas que morreram asfixiadas porque ligou um aquecedor dentro do quarto fechado, alguma coisa assim. Aham. É por causa dessa moléculazinha aqui, ó, monóxido de carbono, que o corpo entende ela é muito parecida com a molécula de oxigênio, e aí o corpo entende ela, começa a respirar ela, e aí você morre asfixiado porque ela vai no lugar do oxigênio. Então, essa molécula aqui existe, e ela é feita dessa forma. Só que, teoricamente, quantos oxigênios eu tenho aqui, gente? 2.
2. E aqui? Um só. Então, teoricamente, isso está ferindo a lei de Lavoisier, não é? Aham. Aí surge o conceito, então, de balanceamento, que é o que vai acontecer? Para eu usar todo o oxigênio, que é o caso o quê? Do bolo lá. Se a minha receita são 3 ovos e uma farinha e uma xícara de farinha, adianta eu usar 2 xícaras de farinha e os mesmos 3 ovos? Vai prestar? Não. Não vai prestar. Aqui é mais ou menos o mesmo caso. Surge o conceito de balanceamento. A gente vai ver isso aqui mais para frente, não precisa se preocupar. Mas só para mostrar para vocês que nada aqui fere as leis ponderais, tá? Então, o que vai acontecer? Ao invés de eu reagir um carbono com uma molécula de oxigênio, eu vou reagir 2 carbonos com uma molécula de oxigênio. E aí vai formar 2 moléculas de monóxido de carbono. E aí, ó, eu tinha 2 carbonos inicialmente, eu tenho 2 carbonos aqui. 2 oxigênios, eu tenho 2 oxigênios. E aí a lei de Lavoisier tá o quê? Obedecida. Aí, então, tipo, nunca vai, por exemplo, juntar, igual eu tava pensando no começo, né? Tipo, por exemplo, tinha 2 oxigênio, nunca vai, por exemplo, ficar CO2. Existe a molécula de CO2. Pode ser que e a reação é a mesma, Ai, tá? Só que nesse caso aqui, a molécula formada é CaO. E aí, depois que eu sei que a molécula formada foi o monóxido de carbono, eu não posso simplesmente chegar aqui e colocar um 2. Porque aí a molécula de dióxido de carbono, ela já é totalmente diferente da molécula de monóxido de carbono. ok. Tá bom? E aí, gente, esses númerozinhos aqui que vêm antes dos reagentes, antes dos produtos, ele é chamado de coeficiente estequiométrico. São coisas assim, vão guardando na cabecinha de vocês aí, tá bom? Alguma dúvida até então, gente? Não. Não? E aí, esse fato da gente colocar o coeficiente estequiométrico aqui para acertar e obedecer às leis ponderais é chamado de balanceamento da equação. Beleza? Vocês se preocupar com isso agora? Não, a gente vai voltar nisso lá no 4º bimestre. Como que faz? Eu só estou mostrando o seguinte: a gente faz isso aqui para obedecer às leis ponderais. A gente volta nisso lá no 4º bimestre, beleza? Beleza. Depois da minha licença, a gente volta nisso. Então, vamos lá. Vamos pegar todo mundo com o livro aí? Sim. Página 37 do livro aí. As outras meninas, Emily, Maria, Ana Cláudia, Gabi, Ana Luísa, vocês estão tão caladinhas, tá beleza para vocês? Eu sim, professora. Tá? Então tá bom, vocês ficam mais caladinhas aí, mas qualquer coisa vocês pedem para parar aí, tá? Oi? Tá bom. Não, eu só concordo, porque não ia resolver. Então vamos lá, página 37 do livro. Quadro aí, organiza as ideias. Ó, vocês já estão vendo química mesmo. Por enquanto tá tranquilo? Sim. Tá, professora. Mais tranquilo que vocês pensaram, né? Sim. Sim. Oi? Página quanto? 37. Esse quadro organiza as ideias aí. Achei. Siga cada etapa solicitada e a seguir e faça o balanceamento da síntese da amônia. Para isso, considere os modelos a seguir que representam as moléculas das substâncias. Identifique pelo modelo de esferas qual molécula corresponde à amônia, que é o NH3. Qual que seria a amônia aqui, gente? Primeiro? A primeira. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Assim. Então, a amônia seria esse aqui. Por que vocês chegaram à conclusão que esse é a amônia, gente? Aqui tá as duas substâncias misturadas. Tá as duas coisas misturadas, né? E aí eu tenho um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio, né? Aham. Aí nessa brincadeira aqui, quem seria o hidrogênio e quem seria o nitrogênio, gente? Não sei. Aí vamos pensar. NH3. Eu tenho um nitrogênio e 3 hidrogênios, né? Quantas bolinhas azuis eu tenho?
Uma, Uma. E quantas bolinhas brancas eu tenho? 3. 3. Então significa que a bolinha azul é o nitrogênio e que as bolinhas brancas são o oxigênio. Desculpa, hidrogênio. Tranquilo? Tranquilo. Então, deixa eu só fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, ó, essa aqui é o hidrogênio e essa aqui é o nitrogênio. Beleza. Sabendo que a síntese corresponde à reação de formação de determinada substância, escreva a síntese da amônia não balanceada, utilizando o modelo de esferas e represente os reagentes e os produtos. Então, como que seria a síntese da amônia, gente? O que ele falou? Eu tenho nitrogênio reagindo com oxigênio e formando amônia, não é? Aham. Então, basicamente, o que está faltando aqui? Está faltando eu colocar um mais aqui. E a setinha, né? Se ele forma amônia, a setinha vem aqui. Escrevi a reação. Só que tá legal isso aqui, gente? Não. Então, vamos lá. Registre a quantidade de átomos de cada elemento químico envolvido na reação não balanceada. Então, no reagente, quantos nitrogênios eu tenho, gente? Quantos 2. nitrogênios? 2 nitrogênios. E quantos oxigênios? 2. 2 oxigênios. Beleza. Quantos átomos no produto, gente? Quantos nitrogênios? Quantas bolinhas azuis aqui eu tenho? Uma. Uma só. Então, eu tenho um nitrogênio e quantos oxigênios? 3. 3 oxigênios, né? Tá legal isso aqui? Uhum. Aqui tá certo, mas teoricamente, cadê o outro átomo? Eu tô perdendo um átomo de nitrogênio e tá faltando um átomo de hidrogênio. Concorda comigo? Ah, censura. Ah, você escreveu errado ali. Ah, buguei agora aqui. Aonde que eu... Peraí. Então, volta. Onde é que tá a dúvida aí? Não, do negócio do oxigênio ali. É hidrogênio. Tô com oxigênio. Onde que Tô tem com oxigênio? oxigênio, tô com oxigênio na cabeça, tá difícil. Isso. Agora tá certo, né? Desculpa, tá? Então, vamos lá. 4. Observe a quantidade de átomos registrados no item anterior e escolha um elemento de cada vez para realizar o balanceamento da equação. Registre no box abaixo a reação balanceada utilizando o modelo de esferas. E aí, gente? Deixa eu copiar as esferinhas aqui, ó. Oi? Ah, não, professor, eu tô pensando no negócio aqui. Deixa eu pegar as esferinhas aqui. Vamos lá. Opa. Tá aqui. Vamos começar pelo nitrogênio? Sim. Vamos lá? Eu tenho quantos nitrogênios aqui, gente? 2. 2. E aqui eu tenho quantos? 1. Um só. Se eu colocar 2 nitrogênios aqui, ó, os nitrogênios estão belezinha, não estão? Sim. Só que aí, quantos oxigênios, eu com oxigênio de novo. Quantos hidrogênios a gente tem aqui, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui? 2. 2. E aí? Então, para cada molécula de N2, ou seja, para 2 nitrogênios, eu preciso de quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Uhum. Então, ó, 2, 4, 6.
Agora conta comigo aqui. Quantos nitrogênios eu tenho no reagente? 2, não tem? Aham. E no produto? 2. 2. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no produto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês entenderam o que eu fiz aqui ou quer que faz de novo? Eu entendi. Não entendi isso também, não. Porque- Não? Então vamos voltar aqui. Você entendeu que aqui tá errado? Aonde? Aqui, ó. Aham. Por que tá errado? Porque primeiramente parece dois. Esses dois negócios dois, foi depois que três. Primeiro aparece 2 nitrogênios, 2 azuis e no final só tem um azul, não é? Uhum. E aqui eu tenho dois branquinhos e no final tem 3 branquinhos. Ou seja, teoricamente eu podia pensar que magicamente um azul vira branco, né? Ou eu tô sumindo um azul e tá aparecendo um branco, isso pode acontecer? Não. Não, a gente tem simplesmente um rearranjo de átomos aqui, não é? Para formar numa reação química. Aí o que vai acontecer aqui, gente? Ele pediu para a gente escolher um elemento de cada vez e tentar igualar dos dois lados da equação. O que eu fiz? Eu escolhi o nitrogênio primeiro. Quantos nitrogênios eu tinha inicialmente aqui? 2. Então, o que eu fiz? Coloquei 2 nitrogênios aqui. Só que os nitrogênios, eles são todos acompanhados de hidrogênio, não é? Uhum. Então, eu acertei as contas do nitrogênio. Só que, para cada nitrogênio, eu preciso de 3 bolinhas brancas. Eu preciso de 3 hidrogênios. Então, ó, eu preciso, então, no total de 6 hidrogênios. Aí, o que eu fiz? Aí, eu fui acertar o lado dos hidrogênios. Eu preciso de 6 átomos de hidrogênio. Então, eu coloquei 2 de nitrogênio reagindo com 6 de hidrogênio. E aí, eu tenho um número de átomos iguais antes e depois da seta, obedecendo à lei de Lavoisier. Entendido aqui agora? Sim. Sim? Aí, por último, aqui, para a gente encerrar a aula aqui, escreva a reação balanceada utilizando as fórmulas químicas das substâncias e os coeficientes estequiométricos encontrados após o balanceamento. Então, olha só. Pela equação inicial aqui, a gente sabe que o quê? Que eu tenho nitrogênio reagindo com hidrogênio formando amônia, não é? Isso. Então, ó, a gente tem nitrogênio, esse número aqui, ele vem sempre embaixo, reagindo com hidrogênio, formando amônia. Beleza. Tem aqui alguma dúvida? Não. Ele já deu essas moléculazinhas aqui pra gente. Quando eu acertei aqui, que eu fiz a equação bonitinha, que o número de átomos inicial é igual ao número de átomos final, tá vendo que uma molécula de nitrogênio tem 2 átomos de nitrogênio. Quantas moléculas de nitrogênio eu gastei, gente? Uma só. Quantas moléculas de hidrogênio eu gastei? 3. 3. E quantas moléculas de amônia foram formadas? 2. 2. Então, tá aqui a nossa equação balanceada. Absorvam isso aí e a gente volta na próxima aula. Tá bom? Ok. Mas aí, rapidão. Não era átomo, não, professora? Achei que era átomo esses negocinhos ali na. Cada bolinha é um átomo. Mas o tá. conjunto de bolinhas é uma molécula. Ok. Ok? Tá? Aí esses aqui, gente, eu vou deixar de tarefinha para vocês. São 5 exercícios só, rapidinho de fazer. Tá bom? Eu vou deixar de tarefinha para vocês para aula de quarta-feira, para a gente poder finalizar isso aqui. 38, 39? Oi? A 38, a 39 ou até 40? Isso, página 38 e 39. Até a 40. 41, na verdade. Mas é bem rapidinho de fazer. Eu vou mandar por escrito para vocês, tá bom? Beleza. Então tá bom, gente. Boa semana para vocês. A gente se vê amanhã no horário normal. Essa semana a gente vai se ver todo dia, né? Sim. A gente se vê então amanhã, tá bom?
Ah, não, professor. Então tá, jóia, gente. Tchauzinho pra vocês. Até mais. Tchauzinho.